Luz Sideral, reflexão filosófica a serviço do bem-estar do ser humano e dos espíritos eternos. Edição de número 46, o tema Evangelho e Apocalipse como filosofia de vida, oitavo programa desta série. Apresentado por mim, Ataíde Alves, com a participação de amigos da Luz Sideral e da grande audiência na Terra e nas moradas celestiais do universo. Muito bem, agora vamos adentrar aí o mundo mágico, real e revelador do Apocalipse. Uma carta de Deus, entregue aí a seu Filho, Jesus Cristo, para toda a humanidade. Vale a pena estudar este livro, porque, como dizia o seu maior intérprete de todos os tempos da chamada era cristã, Alziro Zarur, 1914-1979, o grande profeta do Brasil dizia: a nação que souber Apocalipse governará o mundo, e quem não souber Apocalipse não saberá governar nem o galinheiro do seu próprio quintal. Bom, então o cidadão ou a cidadã, independentemente da sua idade, da sua religião, ou profissão, etnia ou nação, enfim, quem souber os segredos do Apocalipse de Jesus, saberá o que fazer da sua própria vida e das vidas dos seus. Principalmente agora, neste tempo de grande tribulação, com a iminente e necessária transformação do planeta Terra de mundo de provas e expiação para mundo de regeneração. Ninguém se iluda, O bem vencerá o mal, a luz vencerá as trevas do orbe terrestre. Não ficará pedra sobre pedra, disse o Cristo, onde será um mundo mais evoluído, com certeza, porque ficará na Terra apenas as pessoas mais evoluídas. É simples assim, Bom, eu vou então trazer o primeiro dos 22 capítulos deste Evangelho moderno, o Apocalipse de Jesus, que João Evangelista recebeu na ilha de Pátimos, na Grécia Antiga, aos 96 anos de idade, mas em plena lucidez e profunda mediunidade de transporte para se colocar aí no tempo e também no espaço de Deus, que é a eternidade. Ele então, da ilha de Pátimos, se transportou para o futuro desta civilização, que se encerra agora, para iniciar uma outra sobre os auspícios do governo de Deus e não mais das trevas. Vamos então dar início a este grandioso livro, conforme se encontra na Bíblia Sagrada, tradução de João Ferreira de Almeida, capítulo integral. O título e o assunto do livro. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando-as por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, a qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João e as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quanto aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso Deus. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na chamada ilha de Pátimos,
por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Evangelho e Apocalipse de Jesus como filosofia de vida. Esta série está agradando muita gente, graças a Deus. Meus amigos e amigas ouvintes, já nestes primeiros 20 versículos, vemos o quão importante é o livro das revelações, e só o espírito, da envergadura de um João Evangelista, depois de ter passado aí por todo tipo de sofrimento, poderia nos oferecer este remédio para sanar todas as mazelas humanas numa visão espetacular do futuro que já chegou, é agora. Observem, caros ouvintes, como é profundamente solene este início do Apocalipse, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Olha a grandiosidade disso. Um poderoso anjo passou este livro para João Evangelista, às 7 igrejas, os 7 candeeiros, os 7 Espíritos de Deus e a promessa do retorno do Cristo à Terra. É tudo muito forte, muito solene, não é mesmo, amigos? Bom, para falar mais sobre o assunto, eu vou convidar o prezado amigo e irmão Odair Tonin, livre pensador, vai nos brindar aí também com a sua reflexão. Obrigado, Odair. Eu é que agradeço a Taíde e ouvintes do programa Luz Sideral. Como é sempre um prazer participar e dar a minha sincera contribuição. É verdade, Taíde. Somente entendendo o Evangelho moderno, que é o Apocalipse de Jesus, é que a humanidade se livrará das suas mazelas e encontrará o caminho seguro e de paz para viver com verdadeira prosperidade material e espiritual. Não tem outra saída. É entender e praticar os ensinos do Mestre dos Mestres, ou ficar à mercê dos acontecimentos, das tragédias humanas que infelizmente está num crescente pelo mundo. Mas voltando ao texto inicial do Apocalipse, você descreveu aí com bastante acerto a imensa solenidade do livro, onde nos mostra que devemos dar toda a atenção ao que nele está escrito, como está no dizer no versículo 3º: bem-aventurado
aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. A história nos mostra que os acontecimentos são cíclicos, que vai do micro ao macro. Cícero já dizia que a história é a mestra da vida. Mas, infelizmente, o homem insiste em repetir os seus erros, muitas vezes por maldade mesmo. Espírito de vingança, de perversidade, porque é uma tendência natural do homem fazer justiça com as suas próprias mãos e segundo seus interesses, suas ganâncias, sua eterna ignorância espiritual, digamos assim, porque não quer ser humilde da verdade de Deus, que nos liberta. Dizia o Cristo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade de Deus, logicamente. Inclusive libertará do ódio, do rancor, da perseguição, da ganância. Se não houvesse ganância, a terra não estaria sendo destruída. Nossos minérios, nossas matas, como a nossa Amazônia sendo devastada pela sede do dinheiro fácil e da ganância sem fim. É muito triste isso. Deixa a gente chocado. Mas o Apocalipse de Jesus está narrando justamente essa destruição que o homem vem provocando no planeta Terra. E agora com essas guerras estúpidas também, onde além de destruir nossa juventude, que são sempre obrigados a lutar para defender os interesses de cada grupo, e a natureza como um todo, covardemente destruída. Por isso, Ataíde e ouvintes, o maior legado deste livro é a volta triunfal e gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Só Jesus, que é o supremo governante do planeta Terra, o príncipe da paz, poderá estabelecer a paz na Terra. Como dizia o saudoso e eterno irmão Zarur, por isso, a nós compete lutar e se preparar para o retorno do Cristo à Terra. Mas como se preparar? Como? Mudando nossas maneiras erradas de viver para certa. Qual? Não derrubar árvores, não poluir os rios, não jogar lixos nas vias públicas. E, é claro, os governos dando um destino correto para não poluir a natureza. Porque não adianta o cidadão fazer a reciclagem dos lixos e depois vir as prefeituras e jogar tudo no mesmo lugar. Trabalho perdido, né? Eu conheço várias prefeituras que fazem reciclagem correta, mas é necessária todas fazerem. Bom, acima de tudo, amar o nosso semelhante e o mundo como Jesus amou. Por isso ele nos deixou o seu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Um grande abraço a todos e obrigado mais uma vez. Ok, prezado amigo Odair, muito agradecido pela sua participação. Sim, lembraste muito bem, o único que pode estabelecer paz na terra é ele, o príncipe da paz, Jesus, o divino educador e filósofo da humanidade, que, aliás, é o único que pode erradicar também a miséria no mundo, hein? Pelo simples fato de que quando se mata a fome do espírito, sacia-se também a fome do corpo, né? Sendo que, a partir daí, se eliminar a ganância dos homens, que aprenderão com ele que a vida na terra é para servir o próximo e não a si mesmo, conforme deixou explicado em seu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, também acabará com a destruição da natureza, não é mesmo? Como você nos lembrou aí. Grato, Dair. Bem, seguimos em frente então. Eu convido agora o sempre presente, atuante, estudioso dos livros sagrados, nosso prezado colaborador, André Basso.
Ataíde, Odair e amigos ouvintes, obrigado. Eu quero deixar também aqui a minha participação e minha colaboração nessa importante série do Evangelho Apocalipse de Jesus, como filosofia de vida. Aqui no Luz Sideral, a nossa reflexão semanal, que você já disse aí, Ataíde, e está agradando muita gente, que se sente aí beneficiada com essas reflexões. Graças a Deus. Bom, quanto à leitura de hoje, deste primeiro capítulo do Apocalipse do Cristo planetário, do orbe terrestre, eu creio que você já descreveu aí, Ataíde, do Evangelho moderno e eterno, que é o Apocalipse de Jesus. É uma carta de um amigo avisando toda a humanidade dos fatos e, portanto, da prevenção que temos que gerir, administrar, não é isso? Para enfrentar aí e vencer com o Cristo nesses tempos finais desta civilização da ganância, da luxúria e da destruição. É bom sempre lembrar, né? O profeta Amós, no capítulo 3, versículo 7, que faz ver, aspas, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos a seus servos, os profetas. Fechar aspas. Palavra do profeta Amós, né? Quer dizer que Deus e Jesus, o Espírito Santo, está sempre avisando antes de acontecer as necessárias e grandes transformações do planeta e em nossas vidas. Então eu quero trazer já, de início aqui, um pequeno trecho do Apocalipse de Jesus para os simples de coração. É do escritor Paiva Neto, que também é um dos grandes intérpretes do Apocalipse do Cristo, com vários livros sobre o assunto, e também revistas, né? E também virtual, na internet, rádio, imprensa, televisiva, todos os meios e modos tecnológicos. Vem desmistificando esse livro sagrado como mistério. E não há mistério nenhum, não há segredo algum, porque o próprio nome, Apocalipse, como nós vemos, é uma palavra grega, que significa revelação. Então é Jesus que está revelando para a humanidade as coisas que em breve devem acontecer. E diz aqui José de Paiva Neto, aspas, o Apocalipse, que é de Jesus, é o coroamento da Bíblia Sagrada. Tamanha a sua importância que muitos tentaram mantê-lo afastado das massas, uma vez que um povo espiritualmente ignorante, mais fácil pode ser dominado. O Apocalipse desvenda segredos extraordinários, encobertos por um notável simbolismo, colocará diante de nós o conhecimento de todas as coisas ocultas, se devidamente analisado pelo prisma do amor. Fechar aspas, ponto. É a página 15 do livro Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração, edição do ano de 1991. Aí é que eu reforço a ideia já lembrada por você aí, Taíde, e também pelo Odair, a grande ideia que é a do novo mandamento de Jesus, o amor. E como dizia também Victor Hugo, esse grande sábio francês, estudioso do Apocalipse, aspas, que há nada mais poderoso no mundo que uma ideia cujo tempo tenha chegado, fechar aspas, ponto. E agora é a hora de estudar e colocar em prática esses ensinos do Apocalipse e também do novo mandamento de Jesus, porque ambos estão intrinsecamente ligados. Ou seja, sem o amor de Jesus, o Cristo, é impossível entender o Apocalipse. E sem entender este livro, o Apocalipse, o livro das revelações finais, é impossível vencer a grande tribulação na Terra. E olha que já começou, hein? Mas como diz Paiva Neto, aspas, com Jesus venceremos sempre e sempre. Bom, então diz o versículo 8º, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso Deus, que não nos deixa sem esta luz sideral, para nos iluminar e mostrar-nos o caminho seguro da paz, do amor e da redenção espiritual, para um mundo melhor e mais feliz que este, do qual nós estamos vivenciando. Mesmo que tudo pareça contraditório, Deus, Jesus e o Espírito Santo estão todos no controle. Disso temos certeza, não é? Então, nada está perdido. As trevas
não prevaleceram contra a luz, diz o livro sagrado. Então, para encerrar, eu invoco o versículo 7. Eis que venho com as nuvens, disse o Cristo de Deus, e todo olho o verá, até aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. E aqui um pensamento. Os planos cósmicos da divindade se cumprirão infalivelmente. O pensamento é de Huberto Roden. Obrigado, amigos ouvintes deste programa Luz Sideral, nesta 46ª edição. E um grande abraço a todos. Ok, grato, André. Está aí, então, o primeiro programa sobre o Apocalipse, dentro da série Evangelho e Apocalipse de Jesus como filosofia de vida, gerando hoje, então, belas reflexões dos amigos André Basso e Odair Tonin. Quem desejar poderá voltar a ouvir quantas vezes quiser, né? O programa fica arquivado no nosso canal Luz Sideral no YouTube, no meu Facebook, né, Instagram e diversas outras plataformas, né? E o bom é não só ouvir, mas principalmente analisar bem as reflexões de todos, né? Tirar as suas conclusões. Eu deixo aí um grande abraço para você, ouvinte, e toda a sua família. Que a luz sideral nos ilumine sempre. Até a próxima!